Olá, crianças do terceiro ano. Aqui é a professora Thalita mais uma vez. Vamos a mais uma videoaula. O que é que eu preciso de você? Muita atenção. Muita atenção para você absorver tudinho que nós vamos tratar nessa aula. Tá legal? Hoje a nossa conversa será sobre a escrita. Já parou para pensar sobre isso? Nós escrevemos de forma muito natural, né? Escrevemos uma lista de compras para ajudar a mamãe na hora de ir ao supermercado. Escrevemos um bilhete para o coleguinha. Escrevemos coisas assim no nosso dia a dia sem pensar muito a respeito. A gente simplesmente vai lá e escreve. Mas a escrita, ela não foi sempre assim tão natural, tão espontânea e nem tão fácil. Como surgiu a escrita? Tudo vem de algum lugar, né? Tudo nasce em algum momento. E o surgimento? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso? A humanidade encontrou formas diferentes de se comunicar ao longo do tempo. Mesmo antes da escrita existir, as pessoas se comunicavam oralmente, como eu estou fazendo aqui agora, falando com você. Só que depois eles foram percebendo que só falar não era o suficiente, porque falar é quando a gente está perto. Aqui essa câmera está me deixando perto de você, a tecnologia está levando a minha aula para sua casa. Mas naquela época não tinha essa tecnologia toda. Então a gente está falando de 40 mil anos atrás. Eles precisavam que essa comunicação continuasse a existir, mesmo quando as pessoas estavam distantes. Então, como fazer isso? Aí eles foram pensar, usar a inteligência, usar a criatividade para colocar isso em prática. E começou com a pintura rupestre. Primeiro eram imagens nas cavernas, lá naquele tempo bem longínquo. Eles desenhavam e ali eles colocavam a expressão deles, a caça, a pesca, as atividades deles. Depois a escrita ela foi sistematizada, ou seja, organizada. Isso lá por volta de 3.500 a.C. A gente está falando de bastante tempo, né? Quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, lá na Mesopotâmia. Os registros cotidianos, a economia, o dia a dia daquela época. Primeiro eles fizeram isso com argila, depois com símbolos formados por cones. Nesse momento surgiram os hieróglifos, lá no Egito, e essa escrita foi dominada apenas por pessoas que tinham muito poder, que eram muito ricas. Só depois se popularizou para as pessoas mais comuns. A escrita surge com a necessidade de desenvolver a economia, que é fazer girar o dinheiro, e a sociedade que estava acontecendo lá na época no Oriente Médio. A primeira forma de escrita registrada lá no Oriente Médio foi a cuneiforme, como eu acabei de falar, e que foi evoluindo os registros de acordo com o tempo. Aí eu trago para você um alfabeto mostrando que cada símbolo ia representar uma letra, tal qual a gente conhece hoje, e a pessoa tinha que dominar todos aqueles signos para poder decodificar. Então, um A não era um A como é hoje. Então, naquela época, era mais difícil, mais complicadinho aprender a dominar essa escrita. Vamos falar um pouquinho agora sobre a escrita hieroglífica. Com base na escrita cuneiforme, são elaborados os hieróglifos. Não se sabe, todavia, onde e quando exatamente a escrita egípcia teria começado. Não se consegue demarcar exatamente, mas a gente tem uma noção de tempo, conforme eu falei anteriormente. Nessa escrita, alguns sinais assumiram a representação fonográfica, ou seja, o som da palavra, às vezes de uma letra e às vezes de palavras inteiras. Trata-se de uma escrita complexa e também com a conotação religiosa daquela época. Aí eu trago para você essas imagens para que você veja um pouquinho como é que funcionava. Agora eu quero que você assista com muita atenção um pequeno vídeo que vai trazer uma retomada, um histórico desse processo de evolução da escrita até o nosso tempo atual, tá bom? Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos.
Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Agora vamos falar sobre a revolução provocada pela escrita. Sim, a escrita ela promoveu uma verdadeira revolução. O que é revolução? É transformação. As coisas foram totalmente modificadas após o surgimento da escrita. Tudo foi ficando mais fácil, a economia girou de forma muito mais crescente, as pessoas começaram a se comunicar muito mais eficientemente do que antes. Porque a escrita é uma invenção decisiva para a história da humanidade. Ela é a representação do pensamento e da linguagem humana por meio de símbolos. Um meio durável e privilegiado de comunicação entre pessoas. A invenção não surgiu por acaso, conforme eu já falei, mas como uma consequência de mudanças profundas que pediram o surgimento de novas cidades. Com a escrita, tudo aconteceu de forma mais rápida, de forma mais eficiente, e a humanidade foi evoluindo passo a passo. Hoje chegamos aqui. Hoje usamos a escrita digital, por exemplo. Nesse exato momento que eu falo com você, eu tenho aqui comigo um computador, onde essa aula está toda elaborada para que eu consiga desenvolver o meu raciocínio, o meu pensamento, fale para você, você me compreenda e logo depois você faça uma atividade. Vai chegar na sua casa a atividade onde você vai sistematizar o que nós estudamos. Você vai escrever, você, criança do 3º ano, vai fazer o cabeçalho com todo capricho, a data, seu nome, nome da professora. Depois vai ter lá número 1, você vai ler, vai pensar e vai sistematizar seu pensamento em forma de escrita, com a letrinha linda e caprichada que eu sei que você dá conta de fazer. E você, como imagina que seria o mundo sem a escrita? Eu trago aqui uma imagem de uma menina com um balão vazio, como se da boca dela não tivesse saindo nada. Ela quer se comunicar, mas ela não sabe como escrever. Vamos fazer um exercício de imaginação? Pensa aí só por um minutinho. O que é que você faria hoje se a escrita desaparecesse do mundo? Difícil de imaginar, não é? Tudo ficaria muito mais difícil, muito mais complicado.
Como é que você ia mostrar para a professora tudo aquilo que você aprendeu em determinado assunto? Só falando? Seria suficiente? Como eu faria como professora para dar as minhas aulas sem utilizar a escrita? Não seria nada fácil. Então, nós temos o sentimento de gratidão, porque os nossos antepassados, ou seja, pessoas que vieram antes de nós, trabalharam, estudaram, se dedicaram e a escrita chegou até nós tal qual ela é hoje. A gente utiliza a escrita no nosso dia a dia em diversos momentos e isso nos torna mais capazes, mais competentes a usar a nossa linguagem, a nossa comunicação. Se tem uma coisa que o ser humano já nasce querendo fazer, é se comunicar. A gente se comunica com o bebezinho pelo choro e daí a gente vai desenvolvendo todas as nossas outras capacidades. Deixo agora para vocês algumas indicações de vídeos que eu garimpei na internet, eu pesquisei e encontrei 3 opções muito interessantes para ampliar o conhecimento seu, da sua família também, vale a pena assistir com papai e mamãe, e logo depois você vai ter um aprendizado muito mais eficiente dessa aula que fizemos hoje, tá certo? Até a próxima, meus amores, eu sou a professora Thalita, vou ficando por aqui, desejo que esteja tudo bem aí na sua casa. Beijo, até a próxima!